muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira, às 19 horas, a gente traz uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a química orgânica, porque eu percebo, quando eu entrei em sala de aula, para dar aula ali na Bioquímica, a Bioquímica geralmente no primeiro ano da faculdade. E aí, quando o aluno chega lá na faculdade, ele tem muita dificuldade em bioquímica porque ele não sabe, ele não entende, ele não teve a química orgânica decente ali no ensino médio. Então, às vezes, falta um pouco de conhecimento anterior, de conhecimento básico de química, para entrar na bioquímica. Então, a gente propôs e está disponibilizando aqui para você uma série de vídeos sobre química orgânica. Então, nossa playlist aqui já está quase completa sobre a nossa série e você consegue acompanhar aí na playlist, no nosso canal, todas essas aulas que a gente está propondo para você. Então, já se inscreve no canal para receber todas as próximas aulas que virão. Vamos lá então? Química orgânica para entender a bioquímica. Na aula de hoje a gente vai ver sobre as representações e nomenclatura básica dos compostos orgânicos. Quando a gente bate o olho numa molécula, é importante que a gente já saiba se ela é uma molécula orgânica ou não, se ela é uma molécula inorgânica. Então, existem formas de representar as moléculas orgânicas e de dar nome a essas moléculas orgânicas. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Química orgânica são compostos que têm carbono. Então, tem carbono, tem hidrogênio e a junção ali desses carbonos com esses hidrogênios é o que a gente dá nome às cadeias carbônicas. Então, o que é uma cadeia carbônica? É uma sequência de todos os átomos que formam o composto orgânico. Basicamente, nós temos lá na tabela periódica o carbono, o átomo de carbono, inclusive já tem uma aula aqui só sobre a importância do carbono dentro da química orgânica. E os átomos, eles vão constituir uma molécula. Uma molécula é feita de átomos, mas como que está organizado esses átomos? Então vamos entender como que isso funciona. Aqui tem uma molécula C6H12O6, tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Só que olha como ela pode ser representada. Tem 6 carbonos, ó, tá vendo que é uma sequência de carbonos, e nesses carbonos estão ligados os hidrogênios, e também nesse caso está ligado os hidroxilas. Isso aqui é a cadeia carbônica. Então, nessa sequência de carbonos, tem a cadeia carbônica, é a cadeia carbônica. Só que como que esses grupos estão distribuídos nos carbonos? Então, por exemplo, aqui na manose, então aqui a gente já está falando de molécula bioquímica, que é uma molécula orgânica. Então, aqui na manose, por exemplo, no carbono 4, a hidroxila tá para cá, ó, tá para esse lado. Agora, na glicose, também, mas na galactose não. Então, todas essas moléculas que a gente trouxe aqui para vocês, a manose, a glicose, a galactose e a frutose, todas elas são C6H12O6. Mas como que elas estão distribuídas? Como que os grupos dessa molécula estão distribuídos na cadeia carbônica? Então, tem a aldose, né, que o grupo C-O está aqui no carbono da ponta, a cetose, que o C-O está aqui no carbono do meio. Então, existem grupos diferentes, distribuídos de formas diferentes nessa cadeia carbônica. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser representadas das seguintes formas. Da forma estrutural, em que a gente expõe aqui e deixa claro as ligações covalentes que um átomo está fazendo com o outro. Então, aqui está a cadeia carbônica. Pode ser da forma condensada ou simplificada, em que a gente esconde as ligações covalentes que o carbono está fazendo com os hidrogênios, deixando exposto somente a ligação covalente. Inclusive, já tem uma aula sobre ligações químicas aqui, de ligação covalente, qual que é a diferença de uma ligação covalente para uma ligação de hidrogênio. Vou deixar aqui para vocês também. Nessa forma simplificada, esconde-se as ligações covalentes que o carbono está fazendo com o hidrogênio, mas fica exposto ainda a ligação covalente que está acontecendo nos grupos, então, entre carbonos ou aqui um grupo novo, né? No caso, a hidroxila. A outra forma de representar é a forma de geometria ou em linha, né? Então, aqui, cada ponta dessa aqui é um carbono com hidrogênios. Então, o carbono faz quantas ligações mesmo? Vocês lembram?
4 ligações. Então, se aqui tem um carbono nessa ponta e ele está fazendo uma ligação com esse outro carbono daqui de cima, quantos hidrogênios tem que estar ligado nesse carbono aqui? 3. Por quê? Porque ele já está fazendo uma ligação com esse outro carbono. Então, neste carbono da ponta tem que estar fazendo mais 3 ligações. Por isso que esse carbono da ponta vai ser um CH3. Só que esse carbono aqui do meio, ele está fazendo uma ligação covalente com esse carbono anterior e uma ligação covalente com o OH. Então, quantos hidrogênios vai estar ligado aqui nesse carbono? 2. Então, aqui no meio é um CH2. Só que tá vendo que não tá desenhado aqui, ó? Essa forma de linha, essa forma geométrica, ela esconde os hidrogênios, esconde os carbonos. Só que você tem que saber. Olha só, não é mesmo? Você vai ter que bater o olho na molécula, né? Uma coisa que eu friso muito aqui. Às vezes vocês tentam decorar, né? Tentam olhar para a molécula e decorar que aquela é ela. Mas, na verdade, você tem que entender a molécula. Você tem que bater o olho e ficar se questionando. Por que que tem aqui nessa ponta? Então, se isso aqui tem um carbono, quantos hidrogênios tem aqui? Porque, às vezes, se mudar a forma de representação, você já não vai mais saber o que é. Porque você só gravou aquela figura na sua cabeça. Eu até estava falando para os meus alunos ontem sobre isso. Que, às vezes, a gente se apega tanto a uma imagem de algum livro que quando tá representando a mesma coisa em outro livro, de outra cor, já não sabe mais o que está falando. E na verdade sabe. É a mesma coisa que está falando, só que está representado de outra forma, entende? Então, aqui na bioquímica, a gente tem que se questionar muito sobre essas coisas, porque as coisas são desenhadas de forma diferente em cada livro, mas tá todo mundo falando a mesma coisa, beleza? Olha só, aqui é um exemplo da forma estrutural quando tem um anel aromático. Então, fica exposto a todas as ligações covalentes com os hidrogênios entre os carbonos. Mas aqui na forma condensada, somente tem as ligações covalentes entre carbonos, ó. Tá escondido aqui essa ligação covalente que o hidrogênio está fazendo com o carbono. E a forma em linha, aí tem vários tipos de representar. Olha só, é esse anel aromático, né? O povo já conhece bastante aí com o benzeno. O benzeno a gente pode representar tanto assim, né, intercalando as duplas ligações, como um círculo no meio, porque essas duplas ligações elas ficam intercalando entre os carbonos. Então ela não fica estática aqui, ela não fica parada, né? Ela vai se movimentando, fazendo várias ligações, andando aí no decorrer da cadeia. Então, essa é também uma forma da gente representar um anel aromático. E aí, como que a gente dá nome aos compostos orgânicos? Existe uma regra, né, básica da IUPAC, que é o órgão responsável aí da química para dar nome às moléculas orgânicas. Então, o nome ele é dividido em prefixo, infixo e sufixo. Então, é como se eu pegasse aqui para você e falasse assim: olha, vamos pensar na palavra, sei lá, perfeito. Então, vou desenhar aqui com vocês, hein? Bem bonito. Só ver se tá tudo bem, tudo bem. Perfeito. Então, é como se a gente dividisse essa palavra em 3 partes. Aqui seria o prefixo, aqui seria o infixo e aqui seria o sufixo. Então, tem o prefixo, que é o início da palavra, o infixo, que é o meio da palavra, e o sufixo, que é o final da palavra. E a gente consegue dar nome às moléculas orgânicas dividindo esse nome nessas 3 partes. Então, vamos entender como que está funcionando isso aqui. Aqui tem esse composto orgânico, que tem esses hidrogênios no carbono, tem um CH2 e tem um OH, tá? Esse OH devia ter ficado aqui do ladinho, mas acho que desconfigurou. Beleza, então vamos dividir, vamos dar nome para essa molécula agora. O que é o prefixo? O prefixo ele indica o número de carbonos da cadeia carbônica. Então, quantos carbonos essa molécula tem? Ela vai ficar como et. O que significa o et? Et são moléculas que têm 2 carbonos na cadeia principal. Então, é o prefixo. E o in? O infixo
é o tipo de ligação que tem na cadeia principal. É uma ligação dupla? É uma ligação tripla? Não, é uma ligação simples. Então, todas as vezes que for uma ligação simples, vai ser o an como infixo. E o sufixo? O sufixo é a função orgânica. Aí a gente também já tem uma aula aqui para vocês na nossa série de Química para Bioquímica sobre as funções orgânicas. Então, se tem um OH, é um álcool. E toda molécula que é um álcool, ela termina em ol. Então, nós temos aqui o etanol. Por isso que o etanol tem o nome que tem, porque a gente consegue bater o olho na palavra etanol e já desenhar a molécula. É uma cadeia de 2 carbonos, que é o prefixo. Somente ligações simples e é um álcool, certo? Então a gente consegue saber ali a estrutura da molécula só pelo nome que ela tem. Então olha só, o prefixo ele varia, né? O prefixo não é o número de carbonos. Então, quanto mais carbonos aqui, né, os nomes serão diferentes. Então, por exemplo, o tem só um carbono, vai começar com met. Olha só o metanol, tem só um carbono. Prop tem 3 carbonos na cadeia, né? Então, ó, tem um aqui e outro aqui. Por isso que começa com prop. Então, aqui é o propanona. O octa começa com oct porque tem 8 carbonos na cadeia carbônica. Então, começa com oct. Aqui é o octano. E o infixo? O infixo, se tem só ligações simples, vai ser an. Se tem só ligação dupla, né? Se tiver alguma ligação dupla, vai ser em. E se tiver alguma ligação tripla, vai ser o in. Então, o infixo ele é de acordo com o tipo de ligação, número de ligações presentes ali na cadeia carbônica. Então, por exemplo, o etanol. An é somente ligações simples na cadeia carbônica. Em propeno. Esse en significa que esses carbonos estão ligados por uma ligação dupla. E o in, então aqui tem o X3-ino, significa que no carbono 3 tem uma tripla ligação. Então, olha a sequência desses carbonos aqui, né? E no carbono 3 está aqui a tripla ligação. Então, an, em, in é o meio da palavra e vai representar se essa molécula está fazendo ali no meio da cadeia carbônica. Ligação simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que é o final da palavra. Aqui vai ser o tipo de função orgânica que essa molécula é, que essa molécula tem. Então, por exemplo, se tiver só carbono e hidrogênio, se não tiver nenhum outro átomo diferente, vai terminar em O. Então, por exemplo, propano, butano, tudo vai terminar em O. Ácido carboxílico, se for um ácido carboxílico, que é aquela molécula que tem um C, dupla O, OH no último carbono, vai começar em ácido e terminar em oico. Se for um álcool, vai terminar em ol, né? Igual a gente viu, o etanol. Se for um aldeído, vai terminar em al. Se for uma acetona, vai terminar em ona. Se for um ésteres, vai começar com o ato de, tipo assim, butoato, butirato de tananã. Amida, vai começar com, terminar com amida, amina e amina. Então, enfim, vou dar exemplo para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Vamos tentar fazer junto aqui. Bom, temos essa molécula. Então, a gente tem que contar primeiro quantos carbonos ela tem. Então, tem 4 carbonos. Se tem 4 carbonos, como que vai começar a palavra? Como que vai começar o nome dessa molécula? But. Então, but, a gente já sabe que vai começar com but. Só que essa molécula, ela também tem um ácido carboxílico. Mas antes do ácido carboxílico, vamos ver o número de ligações primeiro. As ligações que estão entre os carbonos são simples, duplas ou triplas? Só simples. Então, começa com an, né? Começa não, né? No meio da palavra vai ter an. Então, opa, a gente já montou o butan. Só que esse cara aqui tem um ácido carboxílico na ponta. Então, nesse carbono aqui está fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com OH. Então, esse grupo funcional é um ácido carboxílico. E aí, por ser um ácido carboxílico, nós temos que dar o nome dele de ácido tananã-oico. Juntando tudo isso, o que acontece? Ácido butanoico. Então, esse aqui é o ácido butanoico. E é assim que a gente consegue dar nome às moléculas orgânicas
químicas de acordo com a IUPAC. Dentro da bioquímica tem muita coisa que é assim também. Por exemplo, aminoácido tem esse nome porque é o grupamento amino com ácido carboxílico. Então, por isso que é importante, por isso que muitas pessoas sofrem na hora de estudar bioquímica, porque não teve lá a química orgânica necessária para ela. Mas agora você já teve, né? Agora aqui na nossa playlist tem todas as aulas completas aí sobre química orgânica para você não sofrer mais com a química para a bioquímica, beleza? Então se inscreve aqui no canal para você receber as nossas próximas aulas e segue a gente aí lá no Instagram. Deixa seu comentário nessa aula também. Se foi útil para você, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo para a gente saber, tá bom? Um beijo para você, até a próxima aula.